Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Essa vai ser a minha segunda exposição temática. Meu nome é Thales Pereira. A minha primeira exposição temática foi sobre a neuropatia diabética. Agora a segunda vai ser sobre a hiperplasia adrenal congênita. Vou dar play aqui para começar. Vamos lá. A hiperplasia adrenal congênita é a forma mais tradicional de se definir, é uma síndrome de erros inatos no metabolismo esteroide. Então, ela é uma doença autossômica recessiva, ela vai acabar sendo decorrente de deficiências enzimáticas específicas, e eu vou citar quais enzimas vão ter a deficiência para gerar a doença. E ela está altamente ligada à síntese do cortisol. Então, quase todas as deficiências estão ligadas à síntese do cortisol, e vocês vão entender melhor daqui para frente. Vamos lá. O que acontece? A gente vai ter uma deficiência enzimática que vai acabar levando a uma queda na produção de cortisol. Com essa queda na produção de cortisol, a gente vai ter um feedback positivo, aumentando a secreção de ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico. Quando a gente tiver esse aumento de ACTH, a gente vai acabar tendo uma hiperfunção e uma hiperplasia do córtex adrenal, assim gerando a hiperplasia adrenal congênita. Correto? Eu vou citar 3 enzimas e vou especificar cada uma delas. Por quê? Porque o quadro clínico ele vai acabar se definindo de acordo com qual enzima vai ter a deficiência, né? E o grau. Então, eu vou abrir o quadro branco aqui para conseguir explicar melhor. Vamos lá. Eu vou começar falando da 21-hidroxilase. A 21-hidroxilase é uma enzima codificada no braço curto do cromossomo 6. O que acontece? 90% dos casos vai ser deficiência na 21-hidroxilase. A 21-hidroxilase ela vai se dividir em 3 formas. A primeira é a clássica perdedora de sal, onde o paciente vai ter uma genitália feminina ambígua e ele vai apresentar vai apresentar sintomas de déficit de aldosterona. Então, esse paciente vai acabar apresentando vômitos, vai acabar apresentando desidratação, náuseas, todos os sintomas do paciente com déficit de aldosterona. O segundo tipo é a clássica virilizante simples, onde o paciente ele vai apresentar a genitália feminina ambígua, mas ele não vai apresentar os sintomas de déficit de aldosterona. Correto? E o terceiro tipo, que é o mais comum da 21-hidroxilase, que é a forma não clássica, onde o paciente vai ter a genitália feminina virilizada. Esse paciente vai ter uma genitália feminina virilizada. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar a patologia dessa doença? A gente vai ter um erro na enzima, no gene CYP21A21. O erro nessa enzima, nesse gene, vai acabar levando a uma deficiência na enzima 17-alfa-hidroxiprogesterona. Quando a gente tiver um erro na 17-alfa-hidroxiprogesterona, a gente vai acabar levando a uma queda na produção do cortisol. Então, vamos lá recapitular. Teve um erro no gene, o erro no gene levou a um erro numa enzima, o erro na enzima levou à queda do cortisol. Aconteceu queda do cortisol, vai acontecer o quê? Aumento de ACTH, aumentou o ACTH, deu a hiperplasia adrenal congênita. Essa hiperplasia vai acabar levando a uma virilização na genitália. Essa virilização da genitália vai acabar acompanhando com uma puberdade precoce, que vai acometer uma idade óssea elevada, um crescimento linear acentuado e pode acabar cursando com infertilidade, porque o hiperandrogenismo acaba suprimindo a secreção das gonadotrofinas e isso acaba levando a uma diminuição na espermatogênese. Então, a gente tem que tomar cuidado com a infertilidade desse paciente também. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? O diagnóstico da doença ele é feito através dos níveis de 17-OHP e andrógenos no paciente. Então, a gente vai acabar tendo essa medição. Se o paciente tiver a clássica perdedora de sal, a gente vai acabar
tendo um aumento no nível de renina também nesse paciente. E se o paciente tiver a forma não clássica, a gente vai acabar aplicando um ACTH sintético nesse paciente, um hormônio adenocorticotrófico, para medir o 17-OHP antes e depois dessa aplicação, para a gente ver a diferença, correto? E além disso, fazer uma genotipagem para confirmar o diagnóstico. Como é que vai ser o tratamento? O tratamento vai ser uma reposição hormonal de glicocorticoides, e esse tratamento tem que ser na infância do paciente, porque se for na vida intrauterina ainda na mãe, pode acabar levando a uma síndrome metabólica, então a gente vai acabar dando na infância, e o medicamento é hidrocortisona. Só que como a hidrocortisona é muito cara, a gente acaba usando a prednisona e a dexametasona para substituir. E não tem diferença alguma, todos os estudos mostram que é tratamento excelente. E qual que é a dose que você tem que acabar dando? Você tem que dar uma dose que seria a dose de cortisol produzida por essa pessoa no dia. Então você vai ter que acabar dando em 3 diárias essas doses. Não precisam ser simétricas, podem ser assimétricas, mas são 3 diárias. Se o paciente passar por estresse, vamos acabar tendo que aumentar essa dose também. Se o paciente tiver a forma perdedora de sal, a gente vai acabar dando mineralocorticoides para esse paciente também, que é para conservação salina, normalizar esse paciente, diminuir o nível de renina dele, perder os sintomas de déficit de aldosterona. Se o paciente tiver aquela forma virilizante simples, a gente vai acabar usando bloqueadores de receptor andrógeno, que é para impedir a progressão dessa virilização. E se o paciente tiver uma puberdade precoce diagnosticada, a gente vai acabar dando análogos do GnRH, que é para impedir esse estímulo gonadal, e impedir todas as coisas que podem causar. Além disso, jamais abandonar esse paciente, acompanhar esse paciente na puberdade dele, ver o crescimento linear, a virilização da genitália dele e, caso necessário, levar ele para o centro cirúrgico, que é para ele ter a vida sexual dele normal, não ter uma alteração na vida sexual dele. Então, esse foi o tipo 21 hidroxilase. Agora eu vou contar para vocês sobre o segundo tipo, que é 17-alfa-hidroxilase. A 17-alfa-hidroxilase ela é uma enzima codificada no braço longo do cromossomo 10. E nessa aqui, a gente vai ter ausência de compostos hidroxilados na urina. E além de ausência de hidroxilados na urina, a gente vai acabar tendo níveis baixos de cortisol, né, e hormônios sexuais nesse paciente, níveis muito baixos. E além disso, a terceira característica é a ausência total da linhagem dos andrógenos e estrógenos nesse paciente. Esse paciente ele vai ter uma genitália fenotipicamente feminina, dependente se ele for XY ou XX. Ele vai ter a genitália feminina virilizada, vai ter a genitália fenotipicamente feminina. Então, o que a gente vai acabar fazendo? A gente vai acabar administrando medicamentos como, por exemplo, estrógeno, né, na puberdade desse paciente, que é para que ele tenha a femininização dele completa, e caso ele for XY, a gente vai acabar tendo que retirar os remanescentes testiculares. Então, a gente vai acabar tendo esse é o tratamento, além da aplicação de glicocorticoides, né? Como é na 21-hidroxilase também. Esse é o tipo 17-alfa-hidroxilase. Agora eu vou falar sobre o último tipo que eu vou citar, que é a 11-beta-hidroxilase. A 11-beta-hidroxilase é o segundo tipo mais comum. Sem ser a 21-hidroxilase, é a 11-beta-hidroxilase. Ela interfere a produção de 11-deoxicortisol em cortisol. Além disso, interfere também a conversão de 11-desoxicorticoterona. Então, esse paciente ele vai acabar tendo níveis elevados de 11-deoxicortisol, 11-deoxicorticoterona e níveis baixos de cortisol. Além disso, esse paciente vai acabar apresentando uma hipertensão por mineralocorticoides. Então, além de você tratar com glicocorticoides e mineralocorticoides, como são os outros tipos, você tem que acabar também tratando com antihipertensivos para evitar essa hipertensão de mineralocorticoides. E, claro, se necessário, fazer uma cirurgia para tirar essa ambiguidade sexual.
essa foi minha apresentação sobre a hiperplasia adrenal congênita e os seus 3 tipos, e as minhas referências foram a Endocrinologia Clínica do Lúcio Vilar, 6ª edição, e o Tratado de Endocrinologia Clínica. Muito obrigado, Dr. Paulo.